menos agora de medicação e vou falar um pouco sobre o luto de levar um fora do término de um relacionamento amoroso, o famoso pé na bunda, levar toco, em bom português, né? Então, queria falar um pouco assim, o que geralmente acontece, né? E explicar inicialmente as fases do luto, né? Então, é uma forma de sofrimento, assim, muito presente no dia a dia do consultório, tá? É uma... Desde da obra do Goethe, do Werther, não é do jovem Werther, né? Sofrimento do jovem Werther, né? Não é uma coisa que a gente tem que desconsiderar, né? Então, assim, ó, o luto se dá principalmente, assim, de uma forma mais didática. Às vezes essas formas vêm não muito claras, de maneiras diferentes, dependendo do grau de maturidade, da cultura, enfim, da saúde da pessoa. Então, se divide em 5 fases. Inicialmente é a fase da negação. A pessoa não acredita que levou o pé na bunda, vai para casa da namorada achando que ainda está namorando e se esquece, não acredita naquilo, né? Segundo vem a raiva, né? O ódio, aí a pessoa joga as coisas tudo fora, bloqueia Instagram e aquela função. Depois, normalmente vem a barganha, né? Então, enfim, a parte que entrou que levou fora, né? Começa a tentar barganhar a volta do relacionamento, né? Então a pessoa tenta dizer que agora vai cuidar do seu corpo, vai se cuidar, vai se arrumar, enfim, aquelas reclamações, por exemplo, que a guria fazia e que agora tu vai fazer, mas tu não sabe, tu já sabe que não é bem esse motivo. Tanto é porque às vezes tu pode ficar legal de aparência e ela te troca por um gordo igual a ti, sabe? Enfim, já que ela reclamava, né? Enfim, exemplo. Então, faz muitas vezes em um grau maior ou menor de maturidade da pessoa, mas tô falando até de uma maneira mais didática e cômica, né? Por fim, a fase de aceitação, né? Quando a pessoa entende que a outra pessoa se foi, que talvez não tenha mais volta, que acabou aquela história, que existia a pessoa, tu e o relacionamento. Tu mudou nesse tempo, a guria talvez também, e não são mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo relacionamento. Então a pessoa tende a introjetar, a retomar aquela sensação de esvaziamento, de terra arrasada, de empobrecimento que o enlutado fantasia que foi junto com a pessoa perdida, né? Então, essa fase que se dá a resolução, né? Mas como falei, tem diversos modos, né? Então, essa devastação que muitas vezes a gente vê levando até um luto patológico, transtornos de ajustamento, mesmo depressão, ansiedade, ou um luto com sintomas físicos mesmo, com fadiga, com aquele fog, com dor no corpo, inapetência, entende? Que muitas vezes a gente tem que intervir farmacologicamente ou de forma com psicoterapia, né? Para que sejam minimizados os riscos dessa pessoa, né? Principalmente se ela já teve um caso no passado em que ela teve grandes prejuízos numa fase dessas,
ou perdas importantes, porque o tempo vai passando e tu perde aquele bonde da vida enquanto tu tá naquela fase. Então é importante procurar sim a ajuda de um profissional e não simplificar tudo. Luta normal. Não, calma aí, né? Vamos ver isso, né? Entende? E se a pessoa tá disposta, enfim, a ter um acompanhamento psicoterápico, e tem ver vantagens nisso, tem uma experiência de vantagem, por que não começar aí um, um processo terapêutico nessa linha, né? Então, uma coisa que eu gostaria assim de atentar, isso depois o Freud inicialmente fala bastante sobre enamoramento, sobre a questão do luto, do empobrecimento, e depois o Lacan também, que ele fala, como é que é a expressão que ele usa? Enfim, de arrasamento amoroso, uma expressão desse tipo que ele usa, né, para teorizar, né? Então, a gente vê isso na prática, assim, isso já acontecendo, uma crônica de uma morte anunciada, né, como no livro do Gabriel Garcia, né, o fim já acontecendo dentro do relacionamento, já começando mal, assim, aquela pessoa que se doa a mais que a outra, falta um equilíbrio nessa questão de doação, enfim, então um tá sempre pagando a conta, tá sempre se doando, sempre disponível, e a outra pessoa não tem esse equilíbrio, entende? Tu tem duas opções, ou procurar uma pessoa que tem esse mesmo equilíbrio, ou se tu queres investir nessa pessoa, basicamente como no investimento, tu nivelar a questão de quanto de investimento tu tá dando, tem que ser proporcional ao retorno que tu recebe, né? Então, às vezes uma pessoa se doa mais que a outra, enfim, depende de fases, mas quando ocorre aquilo de doação excessiva a pessoa amada, aos filhos, enfim, ao casamento, e uma anulação da pessoa, da sua individualidade, deixa amigos, deixa o futebol, se isola, tu tem um empobrecimento e um luto muito mais problemático, porque uma sensação de esvaziamento, de terra arrasada que tu tem quando a pessoa se vai. E isso é visto que vai acontecer. E somado ao fato de que tu te anulou, tu te doou, tu vai se sentir raptado, tu vai se sentir esvaziado, ou vai ter uma fantasia de esvaziamento. E às vezes ela pode ser até, em alguma medida, bem real. A pessoa se anula a um modo tal que depois de 5 anos de relacionamento, de namoro, casamento, uma das partes não seguiu a carreira dela, não paralisou sua vida pessoal, e como não existe mais o relacionamento, percebe que perdeu certas fases da vida no aspecto pessoal. Então, realmente dá essa sensação. Eu falo isso em carreira, questão financeira. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para, inclusive, ter um relacionamento saudável. Se acontecer um término, as pessoas têm que se comunicar bem, combinar bem as coisas. Se acontecer um término, vai ser de uma forma mais saudável, construtiva, tá? Essas fases do luto, elas podem ser bem prejudiciais, como falei, e devastadoras, deixarem cicatrizes maiores que o próprio luto em si,
mas elas também podem ser estruturantes, construtoras, né? Entende? Até porque vai ocorrendo um amadurecimento e na primeira fase a rejeição muitas vezes vem carregada com uma série de outras rejeições do passado. Eu não falo só a rejeição amorosa, né? Mas fantasias variadas de abandono de um dos pais, ou falecimento de uma pessoa importante na família, vem carregado de tudo isso. Então, por isso se dá naquela intensidade. E as pessoas que olham de fora percebem, muitas vezes comentam, tá, mas nem era tudo, enfim, nem era tudo isso, enfim. Então, mas é uma sensação muito intensa, porque tu te sente esvaziado nas tuas expectativas, na tua doação, e também muitas dessas doações que tu faz, elas vêm carregadas de uma expectativa de retribuição no mesmo sentido, né? E muitas vezes elas não vêm, né? Então, é isso que eu tenho para falar hoje sobre a questão do luto, né? Em alguma medida, o luto se dá tem semelhanças com a perda de um ente querido, uma doença terminal, enfim. Mas eu acabei falando sobre isso, dá mais ibope. Eu tenho sido mais procurado, enfim, estou ouvindo mais as queixas no consultório em relação à questão afetiva, amorosa, né, da perda. Então, é isso, né, e o porquê de eu começar a falar um pouco desse assunto, assim, é uma forma de luto, porém diferente. Tive uma perda importante, muito importante na pandemia. E além de estar sentindo essas fases na pele, enfim, eu tive um interesse em rever luto e melancolia e outros temas e textos do Freud, né? Retomar os estudos a partir disso, né? Então, é isso.